Cara, é impressionante a forma como eles estão ampliando o universo de The Last of Us. E quando eu digo ampliação, eu não quero falar só sobre coisas básicas, como é o caso do lore, por exemplo. Aqui, além deles trazerem um início de episódio que mostra, assim, um pouquinho mais da origem do vírus, nós vemos como também é ampliado a questão do horror vivido pelas pessoas nesse universo onde um perigo jamais visto pela humanidade está surgindo. Mano, naquela primeira cena onde a médica lá, a microbiologista, fala sobre como os fungos dos Cordyceps ali são impossíveis de serem tratados, ou até mesmo que é impossível trazer uma cura, uma vacina para essa situação, ali eu já estava tão imerso naquele horror que isso trouxe para mim uma camada que eu não tinha sobre o jogo, porque além dela falar que não existe cura para esse mal, ela ainda menciona que é melhor explodir todas as cidades e tentar bombardear o máximo de pessoas possíveis para que a doença não se transmita com uma facilidade grande. E aí depois que eles trazem um background tão aterrorizante como esse, a gente vê a Ellie sendo colocada no decorrer de todo o episódio como uma ferramenta para ampliar ainda mais esse horror, cara. Tipo assim, na forma como eles trazem um contraste entre o horror e aquele fascínio que ela sente por ver esse lugar pela primeira vez, já que é a primeira vez que ela sai ali dos muros da zona de quarentena, é muito interessante e mais uma vez expande uma camada que não é tão colocada assim nos games. Outro fator que a gente viu a Ellie sendo muito importante é justamente essa coisa de conhecer esse novo mundo, porque nos jogos dá a entender que ela já conhece um pouco dos infectados, pelo menos ela já tem uma breve noção. Aqui, cara, quando eles trazem aquela primeira cena do Clicker, que nós vemos a reação da Ellie com aquele monstro horrendo, que aliás é muito bem feito, cara, os efeitos especiais, a maquiagem, a gente sabe que é uma mistura ali, né, de maquiagem com efeitos especiais, tá magnífico, tá aterrorizante, velho. Aqui também teve um trabalho de som muito interessante, que é uma coisa que está nos games. Aliás, esse episódio teve muitas piscadelas interessantes para o mundo dos games, como é o caso daquela cena em que a Ellie meio que brinca ali do lado do lobby do hotel, né? A gente sabe que é muito comum disso acontecer no game, e a forma como eles fizeram aqui na série também é muito interessante e expande bem os personagens ali e suas interações. Cara, isso foi genial pra mim, velho. Em alguns momentos eu fiquei com o pé atrás sobre o que a série estava mostrando pra mim, como é o caso da expansão que eles trouxeram sobre o Cordyceps e como o fungo funciona meio que numa forma de colmeia, né? Eu achei que esses momentos em que a Tess explica pra ele todas essas questões envolvendo os infectados, eu tive a sensação de que era um pouco expositivo demais. Por outro lado, essa exposição foi interessante para mostrar pra gente e para lembrar para toda a audiência que a Ellie não é imortal, né? Que embora ela seja imune aos infectados, ela não é imune de ser deslacerada. Então, por um lado, eu achei um pouco expositivo algumas respostas que eles trouxeram. De fato, essa coisa dos infectados funcionarem meio como uma colmeia é sim interessante. Então, pra mim, essa exposição foi um pouco negativa, mas no geral não me atrapalhou muito, porque trouxe ali uma outra coisa que pra mim fez valer a pena. E agora a gente tem que falar um pouquinho sobre a direção do Neil Druckmann. Cara, eu gostei de algumas escolhas, principalmente quando envolve o terror, cara. Eu gostei muito da forma como ele gravou aquela cena do Clicker, e eu também gostei muito como ele utilizou os visuais para meio que deixar as coisas com um peso ainda maior. Por exemplo, a gente vê que o Joel, em um certo momento que ele entra em combate corporal com o Clicker, que ele dá um tiro no peito. Aí nessa hora eu pensei, putz, mano, por que que ele não deu um tiro na cabeça, tá ligado? Isso é óbvio, mano, se ele já enfrentou tantos Clickers assim, tipo, por que que ele não deu um tiro na cara daquele monstro? Mas aí depois, com alguns elementos visuais, a gente vê que ele dá um tiro na cara de novo, e o bicho meio que ainda ia reagir, e aí depois ele dá vários tiros, dando a entender que esse nível de infectado, que é conhecido como Clicker, tem uma resistência maior a tiros até mesmo na cara, o que foi bem interessante. Eu fiquei pensando, tipo, caraca, mano, esses bichos estão muito foda aqui, tá muito mais difícil enfrentar esses monstros, até porque, cara, a sensibilidade de som, né, porque a gente jogando, tendo a gameplay, a gente tem uma liberdade ali pra fazer uns barulhinhos. Aí eu tava esperando que, sei lá, eles poderiam fazer um barulhinho e não dá em nada, mas aí a série surpreende, mais uma vez, com elementos visuais e até sonoros, né, porque a Ellie
Ellie dá uma respirada assim, já chama a atenção do bicho. Cara, essa cena foi muito legal. E aí o episódio também aborda todo o desenvolvimento ali, né, da esperança e tudo mais, né? Eu acho que o começo mostra aquela perda de esperança que a humanidade começa a ter, porque não tem cura, não tem nada. E aí depois, mais uma vez, traz um contraste interessante com aquela questão da Ellie ser uma possível resposta, né? A gente vê também que é bem trabalhado como o Joel já nem acredita mais, mas aí a Tess tenta acreditar, e aí depois que ela é mordida, ela tenta dar um pingo de esperança ali, ela pede pro Joel ter um pouco mais de esperança, porque não tem mais o que fazer nesse mundo, sabe? Eu gostei dessas breves nuances, né? Foi muito legal ver o desenvolvimento da Ellie enquanto imune, né? Eles mostraram pra gente que ela é imune, mas não é imortal, né? Era importante pra mim que eles tratassem um pouco disso. E aí a gente vai pro final, onde a gente tem o sacrifício da Tess, que, cara, é emocionante, é bem legal. Porém, cara, a gente tem aquela cena em que o infectado meio que dá um beijo nela. E aí eu fiquei meio dividido, eu confesso pra vocês que eu demorei pra entender, eu fiquei meio, sei lá, cara, eu não gostei de primeira vista. Depois eu fiquei pensando que será que o Cordyceps ou esse fungo tem alguma atração entre os seus semelhantes, afinal ele é conectado. Eles podem trabalhar isso melhor daqui pra frente. Eu só achei que, cara, ver uma cena tão estranha daquela, tipo, infectado dando um beijo na mulher, eu acho que perdeu um pouco de peso pro sacrifício da Tess. Porque eu achei tão legal que aqui eles diferenciaram um pouco do game quando eles fazem o Joel meio que sair ali puxando a Ellie de uma vez sem olhar pra trás. Eu acho que a gente vai ver isso sendo explorado, essa coisa do Joel ser bem ressentido e não demonstrar sentimentos por nada, até mesmo pelas pessoas que ele aparentemente gosta. Eu acho que a gente vai ter um desenvolvimento disso daqui pra frente, eu acho que vai ser bem legal. Porém, quando era pra dar um peso maior pra morte da Tess, a gente vê uma cena que fica tipo... Mano, tipo, what the fuck, o que tá acontecendo, sabe? É uma ideia usada, é uma ideia interessante que poderia funcionar em outros momentos, eu só não sei se era o certo trazer isso para esse sacrifício da Tess. Eu não sei se a gente ficou pensando mais naquela cena do beijo do que no sacrifício da Tess, então eu fiquei um pouco dividido com essa cena. Agora, eu quero saber a sua opinião, porque... a minha é que no geral foi sim um bom episódio, cara, eu gostei muito, 55 minutos, 1 hora passaram voando, eu tava muito imerso, gostei das expansões, né, que o formato de série está proporcionando pra gente que já jogou, e agora eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para receber mais vídeos de The Last of Us. Eu tô cobrindo muito The Last of Us, inclusive saiu um vídeo bem interessante essa semana, onde eu falo sobre a possível escolha da atriz para viver a Abby na HBO, então clica aqui e confere esse vídeo que tá bem legal, depois que você comentar ali embaixo a sua opinião sobre o episódio de hoje. Valeu, pessoal, eu sou o John De Alves, vou ficando por aqui, logo mais volto com outro conteúdo. Fui!